Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai Altíssimo, Senhor, obrigado, Pai amado. Obrigado por renovar os nossos ânimos para vir aqui te buscar, Pai amado. Senhor, é o Teu Espírito Santo que nos traz aqui, Pai amado, para te buscar, para te adorar, para ter comunhão contigo, Senhor. Porque a nossa carne não quer as coisas que vêm de ti, meu Deus. Obrigado, Pai amado. Obrigado por nos trazer. Obrigado, Senhor, porque tua palavra, Senhor, é alimento para nossas almas. E precisamos, Senhor, precisamos alimentar nossas almas todos os dias, Pai. Porque se não alimentarmos nossas almas, Senhor, vamos ficar vulnerável para o pecado, Senhor. Vamos ficar vulnerável para fazer aquelas coisas que nos distanciam de Ti, Pai. E nós não queremos, Senhor. Pelo contrário, queremos ficar cada vez mais perto de Ti, Pai amado. Mas para isso, Senhor, precisamos da Tua ajuda. Precisamos do Teu socorro, Pai amado. Porque sozinho não vamos conseguir. Sozinho vamos nos perder, Senhor. Precisamos, Senhor, que o Senhor segure nossas mãos, Pai, para não escapar da Tua presença, Pai amado. Senhor, obrigado, Pai amado, porque Tua misericórdia nos alcançou mais um dia, Senhor. A Tua fidelidade, Pai amado, se mostrou presente mais um dia em nossas vidas. E isso não merecemos, meu Deus. Não merecemos porque somos pecadores, somos falhos, meu Deus. Mas o Senhor nos resgatou, Pai amado, do lugar onde já estávamos condenados e nos trouxe para o Teu lado, Senhor. Tudo isso por amor a nós, Senhor. Uma vez que éramos Teus inimigos, Pai. Agora somos Teus amigos, Pai amado. Agora somos Teus filhos, Senhor. E nada melhor do que isso, do que Te servir, do que Te adorar, Pai amado. Senhor, nos ajude a ter humildade todos os dias, Senhor. De reconhecer, Pai amado, que somos Teus filhos, somos Teus servos, Pai amado. Nos ajude a Te servir a cada dia, Senhor. Nos ajude, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra, Senhor, que vamos ler agora, Senhor. Nos dê temor a Ti, Senhor. Nos dê compreensão e nos dê entendimento, Pai. E nos dê humildade também, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, as Tuas palavras. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar o estudo, o estudo que estamos fazendo sobre soberania. E ontem vimos o tópico que Deus não deve explicações. E, aliás, ontem não, dias atrás. E hoje vamos ver a ansiedade não comanda Deus. E lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, diz assim: O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês.
Versículo 9. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Amém. Vamos ver o que o estudo diz. Ao invés de buscar explicações, devemos ansiar um relacionamento mais profundo com Deus. Sua palavra e sua presença são suficientes para nos dar paz, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. A confiança em Deus nos ensina a descansar, sabendo que Ele age sempre para o nosso bem. Mesmo que as circunstâncias nos façam acreditar que Ele está longe. A ansiedade nos faz buscar respostas imediatas, ao invés de buscá-lo e esperar. Mas ele não é governado por nossas emoções. O Senhor opera no tempo certo e conforme a sua vontade. Além da nossa pressa e impaciência. Nossa visão limitada não pode compreender seu plano perfeito. Quando deixamos a ansiedade dominar nossa fé, acabamos duvidando do caráter de Deus e de seu amor por nós. Isso nos leva a querer tomar o controle das situações, esquecendo que Ele é quem dirige tudo. Nossa segurança não está em saber cada detalhe do futuro, mas em confiar que Ele já escreveu cada página da nossa história. Amém. E amanhã, se Deus permitir, vamos ver o tópico dependência completa. Ok? Vamos pro devocional aqui em Charles Spurgeon. (30 de abril). E a leitura é referente a Números 14, versículo 2. Números 14, 2. Vamos ler os versículos 1 e 2, para entender o contexto um pouco. A revolta do povo. Versículo 1. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. E o versículo 3 diz assim: por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos
vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. A gente reclama demais. Vamos ver o que Charles Spurgeon nos traz. Há murmúrios entre os cristãos hoje, como havia no acampamento de Israel na antiguidade. Há aqueles que, quando a vara desce, clamam contra a disciplina, clamam contra a dispensão aflitiva. Eles perguntam: por que sou afligido assim? O que eu fiz para ser castigado desta maneira? Uma palavra para você, ó murmurador. Por que deveria murmurar contra as dispensões de seu Pai Celeste? Ele pode tratá-lo com mais rigor do que você merece. Considere que você um dia foi rebelde, mas ele o perdoou. Certamente, se ele, em sua sabedoria, vir que deve castigá-lo agora, você não deveria reclamar. Afinal, você está sendo atingido tanto quanto os seus pecados merecem. Considere a corrupção que há em seu peito, e então você acha que precisa de tanta vara para atingi-la? Pese a si mesmo e perceba quanto lixo está misturado com seu ouro. E ainda acha que o fogo é quente demais para limpar tanto lixo que está aí? O seu orgulhoso espírito rebelde não provou que seu coração não é completamente santificado? Não são essas palavras de murmúrio contrárias à santa natureza submissa dos filhos de Deus? A correção não é necessária, mas se você vai murmurar contra a disciplina, tome cuidado, pois ela será mais rígida com os murmuradores. Deus sempre castiga seus filhos 2 vezes, se eles não suportam o primeiro golpe pacientemente. Mas saiba de uma coisa: ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Todas as suas correções são enviadas em amor para purificá-lo e levá-lo para mais perto dele. Certamente o ajudará a suportar o castigo com resignação, se você for capaz de reconhecer a mão de seu Pai, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Amém. Vamos orar sobre isso. Senhor, Tu não tem prazer em nos castigar. Se somos castigados, Senhor, porque somos rebeldes, porque queremos andar com nossas próprias pernas, Pai amado.
E esse, meu Deus, não é o caminho, Pai amado. O caminho exato, meu Pai, é depender de Ti, Senhor. Porque Tu sabes o caminho que devemos andar. Tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós, Senhor. Senhor, nos perdoe por tanta murmuração, Pai amado, sem sentido, Pai amado. Nos perdoe porque na primeira dificuldade, Pai amado, reclamamos contra Ti, Pai. Na primeira dificuldade, Senhor, já não queremos Te buscar, Pai amado. Queremos Te buscar apenas nas situações fáceis, meu Deus. Queremos Te buscar apenas nas fases boas, meu Deus. Senhor, nos perdoa, Pai amado. Nos perdoa porque não sabemos o quanto, Senhor, o quanto murmurar contra Ti, Pai amado, é pesado para a gente, Pai amado. Então que possamos pensar, refletir sobre isso, Pai amado. Que quando murmuramos contra Ti, Senhor, estamos fazendo um mal danado para a gente, Pai amado. Então, Senhor, que possamos Te dar o controle da nossa vida, Senhor. E permitir que o Senhor comande do jeito que o Senhor quer, Pai amado. Porque sabemos que quando Tu estás no comando, meu Deus, é o melhor para nós, Senhor. Então, Senhor, que possamos agradecer mais e não murmurar, Pai amado. Não murmurar porque pelo que às vezes está faltando no momento, Pai amado. Não murmurar, Senhor, quando passamos por alguma dificuldade, Pai amado. Porque em todas essas situações, Tu está presente, Pai amado. Tu está nos olhando, Pai amado. Então, Senhor, que possamos nos lembrar que apesar dos momentos maus, mas Tu está nele também, Senhor. Então, Senhor, que possamos sempre voltar a Ti, Pai amado, e não murmurar, e sim agradecer sempre, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, quando a gente reclama sem sentido. Tantas coisas boas que Deus nos dá e a gente não valoriza. Vamos para a leitura em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 18. O profeta Micaías avisa Acabe. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe de Israel, por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas. E procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote-Gileade. Ele perguntou a Josafá: Você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei.
e assim também os meus soldados. Iremos lutar junto com você. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou: devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla. Mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto do portão de entrada de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaaná, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que o meu Deus mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataquem, pois vencerão. Deus lhes dará a vitória. Mas Acabe disse: quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: agora escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, e com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe, para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa,
e outros disseram outra. Até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse: Eu enganarei Acabe. O Senhor perguntou: Como? E o espírito respondeu: Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então o Senhor ordenou: Vá e engane Acabe. Você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: O Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: Prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água. Até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. A morte de Acabe. Assim, o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote Gileade. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. O rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. O rei da Síria havia mandado que os capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: Fui ferido. Dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. Até a tarde, ao pôr do sol, ele morreu. É isso, gente. Capítulo 18 de 2 Crônicas. Que Deus os abençoe.